Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo Azenha e eu quero falar de planejamento de marketing, mas eu quero falar dos tipos de estratégias. Gente, uma coisa é perceber oportunidades atraentes e outra é ter competência para ser bem-sucedido nessas oportunidades. Então não adianta você identificar oportunidade se você não definir objetivos e não definir estratégias. E as estratégias é justamente o caminho que você vai percorrer para alcançar os seus objetivos. Então você precisa primeiro segmentar o teu mercado-alvo, identificar quem é teu mercado-alvo. Isso já começa a trabalhar com as estratégias, segmentou o mercado-alvo, então você vai se posicionar nesse mercado. E aí você tem algumas estratégias específicas que você trabalha em função de determinados objetivos. Então, para cada objetivo que você define, você pode seguir algumas estratégias já desenvolvidas e implementadas por outras organizações e que deram certo. Então esse pessoal desenvolveu algumas estratégias, trabalhou, deu certo, repetiu, deu certo de novo, e aí os caras escreveram um livro e botaram isso como uma teoria, né? Um conceito teórico, classificação de estratégias. Então você tem diversas estratégias aí classificadas para agirem e atuarem em determinadas situações, e você tem estratégias organizacionais que servem para resolver algumas situações específicas das empresas. Então você definiu lá teus objetivos organizacionais, dependendo desse objetivo, você segue determinada estratégia. Ah, mas e se eu não seguir essas estratégias, o que acontece? Não acontece nada, segue outra, segue a sua vida. O que eu estou te trazendo são alguns exemplos que já foram utilizados e obtiveram sucesso. Ah, então se eu seguir essas estratégias do jeito que está aí, vai funcionar? A grande probabilidade de funcionar é alta, mas você precisa lembrar que a gente está falando de uma ciência social humana que depende de ajustes de contexto. Então você precisa pegar essa estratégia, ver ela cabe ao que você quer, o objetivo que você quer alcançar com a tua empresa é muito parecido com o que essa estratégia determina que é possível se alcançar, e aí você vai trabalhando. E outra, gente, são várias estratégias diferentes que você pode utilizar, mas isso não implica em escolher uma e seguir essa. Você pode trabalhar com várias estratégias em conjunto. O importante é você entender que, tendo o seu objetivo definido, para alcançar esse objetivo, você precisa percorrer um caminho. E esse caminho a ser percorrido deve ser utilizado por uma estratégia. O que é a estratégia? Como é que você vai caminhar? Tá? Então é isso que você precisa ter em mente. Então você tem que pensar o seguinte: as estratégias levam em consideração a amplitude, ou seja, qual é a relação que elas terão com as decisões da empresa, que a empresa vai tomar lá na frente em termos do seu ambiente organizacional, sempre levando em consideração missão e propósito. Lembra, a tua empresa precisa estar de acordo com a missão e o propósito dela. E, lógico, ter um objetivo definido. Então, qual é a amplitude dessa estratégia? Depois ela leva em consideração a concentração, ou seja, é uma estratégia pura que procura o desenvolvimento específico de uma área de atividade da organização. Então você definiu determinado objetivo, fez uma análise da tua empresa e percebeu que para alcançar aquele objetivo você precisa melhorar sua equipe de vendas, ou você precisa melhorar o pessoal da produção. O que você vai fazer? Treinar esse povo. Treina o pessoal, ensina o pessoal como trabalhar, né? Ou melhor, desenvolve novas ferramentas de trabalho, novas técnicas, dá treinamento diferente.
E aí você trabalha com umas estratégias de concentração voltados específicos para otimizar o treinamento da sua força de trabalho. E você tem também classificação de estratégias com relação à qualidade dos resultados. E aí são estratégias que elas estão em busca de provocar profundas modificações que vão trazer o quê? Um impacto significativo para a tua organização. Então, você fez uma análise do ambiente interno da tua empresa e identificou uma série de fraquezas. Você tem que trabalhar em função da melhora dessas fraquezas. Então, você tem que desenvolver estratégias para eliminar essas fraquezas da sua organização de maneira que seja possível transformar isso em melhorias para a tua empresa, tá? Você tem estratégias com relação à fronteira, são estratégias que têm o foco no ambiente interno da empresa. Então você pode pegar o exemplo que eu dei anterior de qualidade dos resultados, ó, aquilo que eu falei. Você pega lá uma estratégia que ela vai melhorar a qualidade dos resultados trabalhando na fronteira, ou seja, no ambiente interno da tua organização. Estratégia com relação a recurso aplicado, onde você vai considerar os recursos disponíveis da sua organização, recurso financeiro, recursos humanos, recursos da produção, de matéria-prima. Então, você analisa o que você tem disponível, define estratégias para trabalhar em função do que você tem. Sabe aquela história? Me dê as ferramentas que você tiver, que eu vou lá e construo aquela parede do jeito que você quer. Pode ser mais difícil, pode ser mais complicado, mas vai funcionar. Por quê? Porque eu estou trabalhando com aquilo que eu tenho, certo? Então, são os recursos aplicados. E estratégias de enfoque, que são aquelas estratégias pessoais com foco em valores, motivações, proteções contra um ambiente hostil, estratégias empresariais direcionadas para outras ações e assim por diante. São aquelas estratégias bem específicas para melhorar o valor da empresa, para motivar o funcionário e assim por diante. Motivar cliente, consumidor, tá? Bom, e aí você tem de todas essas classificações de estratégias, 6 tipos diferentes de estratégias bastante utilizados a nível organizacional. São estratégias de sobrevivência, estratégias de manutenção, estratégias de crescimento, estratégia de desenvolvimento, estratégia competitiva e estratégia de marketing, tá? Então essas estratégias, cada uma delas tem algumas ações específicas. Então, por exemplo, estratégia de sobrevivência, tua empresa está com muitas fraquezas em um ambiente de ameaças, então você precisa trabalhar uma redução de custo, trabalhar desinvestimento, ou até mesmo numa situação mais crítica, fechar o teu negócio. Então, tudo isso demanda algumas estratégias. Então, tem que trabalhar uma estratégia de redução de custo. Então, isso é uma coisa bem específica. Preciso trabalhar uma estratégia de desinvestimento. Eu tenho uma linha de produção com uma diversidade muito grande, né, na minha linha de produtos. Eu tenho que fechar um monte de setores, diminuir a produção do monte, acabar com a produção. Então, eu estava fazendo lá pastel de queijo, pastel de carne, mas o pastel de carne ninguém compra mesmo. Então, vou parar com isso, pego as máquinas que eu teria para fazer isso e desligo tudo, né? Eu vendo, é o desinvestimento. E a liquidação do negócio é, poxa, não deu certo mesmo, vou vender tudo e acabou. Estratégias de manutenção, elas visam a estabilidade do teu negócio, então são estratégias de estabilidade, estratégias de nicho de mercado e estratégias de especialização. Então elas são para aquelas empresas que já estão no mercado, em funcionamento, e ela quer se estabilizar ou quer focar em um mercado-alvo bem específico ou quer se especializar em algum segmento. As estratégias de crescimento, então, é para aquela empresa que ou ela está surgindo ou ela já existe e quer crescer. Então, aumentar sua participação no mercado. Aí você tem estratégia de inovação, de internacionalização, joint venture. O que é joint venture?
você faz parceria com algum concorrente, muitas vezes até um concorrente que ele atua numa área muito específica e você pode fazer uma parceria com aquele cara. Aqui no Brasil, década de 80, a gente teve uma joint venture entre Volkswagen e Ford, que eles criaram uma empresa chamada Auto Latina. Então juntou no Brasil a Ford e a Volkswagen e eles fizeram carros em conjunto usando o mesmo chassis, que era o Santana, o Verona, a Saveiro e a... fugiu o nome daquele carro, esqueci. Enfim, e a Pampa, Saveiro e a Pampa. Usava tudo o mesmo chassi, só que cada um tinha o seu modelo específico de carroceria, fazia sua venda para o seu público específico, não é? Isso é uma joint venture. E as estratégias de expansão para crescer no mercado, tá? E aí você tem também estratégias de desenvolvimento, para desenvolver um mercado novo, para desenvolver produtos ou serviços, desenvolver financeiramente a sua empresa, desenvolver capacidades da sua organização e até desenvolver a estabilidade do seu negócio. E algumas estratégias competitivas para empresa que já é líder de mercado. Então você também trabalha com desenvolvimento de mercado, de produtos, questão financeira, de capacidade e estabilidade, mas focado para quem já é o líder do mercado, tá bom? O que eu queria falar para você de estratégia era isso, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau.